basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem dois estágios com amplificador operacional. A gente tem um primeiro estágio. No primeiro estágio, veja que aqui, ó, a saída ela é realimentada na entrada inversora. Então, se eu tenho uma realimentação como se eu tivesse uma resistência aqui igual a zero. Se essa realimentação é como se eu tivesse uma resistência igual a zero e uma outra resistência, essa resistência de K igual a infinito, se eu considerar que o sinal está sendo aplicado, aqui eu vou ter 3 volts. A entrada é 3 volts. Só que o indutor, ele é um curto, né? A reatância indutiva, ela vale 0 ohms. Por que ela vale 0 ohms? Eu acho que eu já comentei isso, mas de forma a destacar, né, novamente, a endossar esse critério importante, a gente tem que a reatância indutiva é igual a 2π vezes F, que é a frequência, vezes a indutância. Se a frequência ela é zero, se esse termo aqui é 0 Hz, isto é, eu estou tratando de um sinal contínuo, a fonte aqui, ó, é um sinal contínuo, não é um sinal alternado. Aqui, ó, eu tenho um sinal de 3 volts, eu tenho uma função constante. Então, essa frequência é zero. Se essa frequência é zero, a reatância indutiva para circuitos em corrente contínua, nós vamos ter a reatância indutiva do indutor igual a zero. Certo? Então, nesse caso, se eu tenho uma reatância igual a zero, uma oposição igual a zero, eu não tenho, basicamente, influência no circuito. É como se fosse um curto, né? Como se eu estivesse pegando desse ponto e curto-circuitando para esse ponto. Então, basicamente, eu tenho um curto-circuito. Então, se eu tenho 3 na entrada, eu tenho 3 na entrada do amplificador operacional. Agora, esse circuito do amplificador operacional, que a gente vai chamar aqui, vamos chamar aqui de estágio 1. Esse primeiro estágio aqui, ó, esse primeiro estágio, que eu vou chamar de estágio 1, eu tenho um buffer, né? Esse circuitinho aqui, ele é um buffer, esse amplificador operacional, ele é um seguidor de tensão. O que é um seguidor de tensão? É um amplificador operacional com ganho de tensão igual a 1, um ganho unitário. Lembrando que ganho não tem unidade, né? Adimensional. Então, o ganho aqui é igual a 1, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Mas por que o ganho é igual a 1? Vamos lembrar. Se o sinal está entrando na entrada não inversora, né? Eu tenho, é como se eu tivesse um amplificador não inversor. A equação do amplificador não inversor é tensão de saída igual a tensão de entrada vezes o quê? Vezes 1 mais a resistência de realimentação, RF, dividido pela resistência, vou chamar aqui de RI, e esse aqui seria o RF, pelo RI. Então, nesse caso aqui, ó, Vout é igual a VI vezes. Quanto que vale o RF? O RF, ó, ele vale zero. E quanto que vale o RI? O RI vale infinito. Então, zero dividido por um valor tendendo ao infinito, um valor muito alto, zero já não é nada, né? Basicamente já é nulo. Dividido por um valor muito alto, né? Esse resultado aqui, ó, é zero. Então, 1 mais 0 é 0. Então, dessa forma,
Tensão de saída é igual tensão de entrada. Essa é a equação do buffer. Vou escrever aqui de novo. Do buffer, ou também chamado de seguidor de tensão. Escrevi aqui de forma mais destacada. Seguidor de tensão. Então, beleza. Primeiro estágio, eu acho que está consolidado, né? Se eu vier aqui, ó, eu sei que esse ponto aqui, que é a saída, nesse ponto, eu vou ter 3 volts. Veja, eu tenho 3 volts aqui nesse ponto. O indutor é um curto, então eu tenho 3 volts aqui, né? Depois eu tenho 3 volts aqui na entrada do operacional. Na saída do operacional, como trata-se de um buffer, eu também vou ter 3 volts aqui. Beleza. Agora, próximo estágio. No próximo estágio, é um estágio que a gente poderia dizer que eu poderia chamar de estágio intermediário. Depende da forma de enxergar. Seria esse pedaço aqui, ó. Nesse pedaço, eu tenho duas resistências em paralelo e uma resistência em série. E aqui seria a saída para, vou chamar de terceiro estágio ou segundo estágio com amplificador operacional. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho 3 volts. E nesse ponto aqui, basicamente seria esse ponto aqui, ó. Vou chamar de VX. É a tensão que eu quero encontrar, VX. Dessa forma, ficou fácil, né? Eu tenho 10K e 10K em paralelo, dois, né? Basicamente, dois resistores em paralelo e depois eu tenho uma outra resistência de 10K. Veja, 10K em paralelo com 10K, eu tenho, né, produto pela soma. Quando eu tenho duas resistências em paralelo, eu posso dizer que a resistência equivalente, né, de duas resistências com dois pontos em comuns, no caso, duas resistências em paralelo, seria aqui, né, o R REC aqui, resistência equivalente, seria o produto pela soma. Nesse caso aqui, 10K vezes 10K dividido por 10K mais 10K. Eu podia eliminar o K aqui, né? Mas o que vai me dar aqui? 5K. Eu vou colocar aqui para baixo, para não ficar muito poluído. 5 quilôohms. Então, eu tenho uma resistência pela metade. Se fossem 3 resistores em paralelo, eu teria 10K dividido por 3. Se fosse 4, eu teria 10K dividido por 4. Enfim, quando eu tenho duas resistências, eu posso usar essa regra do produto pela soma. Mas eu tenho a condição também de pegar o número de resistências, pegar o valor da resistência e dividir pelo número de resistências. São duas resistências, então é a metade. São 3, então a resistência equivalente é 1/3. São 4, então a resistência equivalente é 1/4. Enfim, né? Isso aqui são tópicos lá de circuitos 1. Beleza, então eu sei que aqui tem 5K. Então eu já poderia desenhar, né, uma resistência em série com a outra e uma derivação aqui no meio, ó. Essa derivação seria Vx. Da mesma forma que aqui eu tinha Vx. E aqui, ó, eu tenho 3 volts. Aqui, nesse caso, eu tenho 5K. E aqui eu tenho 10 quiloohms. Beleza, ficou simples, né? 3. E se eu tenho 5 e 10, aqui eu tenho 2/3 e aqui eu tenho 1/3. 2/3 de 10, desculpa, 2/3 de 3 são 2 volts. 1/3 de 3 é 1 volt. Então, de forma resumida, aqui eu tenho 1 volt de queda e aqui eu tenho 2 volts de queda. Eu vou dar uma
organizado aqui. Então, veja, eu poderia jogar a regra do divisor de tensão. Tensão de saída, ou tensão Vx, né? Vamos usar os termos corretos aqui. Vx vai ser igual a tensão de entrada, que seria 3, vezes a tensão dessa resistência de baixo, que é 10, dividido por 5 mais 10, por 15. Então, 3 vezes 10, 30K. Dividido por 15K. Aqui, então, Vx vai ser igual a 2 volts. Basicamente, aí, 2 volts. Beleza, então voltando para cá, tem vários caminhos, viu, gente? Né? Vocês estão vendo aqui que, na verdade, existem vários caminhos. Nesse caso específico aqui, eu tenho, então, Vx valendo 2 volts. Ficou meio poluído aqui, mas a ideia é ficar, né, o mais simples de enxergar as etapas do circuito, como se a gente estivesse quebrando o problema para facilitar a resolução. Então, o Vx vale 2 volts. Agora, o último estágio é esse estágio aqui, né? Eu vou colocar aqui de cor diferente. Vou colocar um amarelo aqui para destacar, ó. Então, esse último estágio aqui seria um amplificador não inversor. Por que não inversor? Basicamente, a gente tem o sinal Vx entrando na entrada não inversora, nós temos um resistor de realimentação, que é o resistor R4, e nós temos um resistor para o terra, que é o resistor R5. E não confundam o resistor R6. Aqui, da forma que foi colocado, fica parecendo que o resistor R6 ele faz parte do arranjo que vai definir o ganho. Mas o resistor R6 não faz parte do arranjo. Veja, o resistor R6 está ligado na saída para o ground, para o terra. Então, o resistor R6 é a carga, né? É meu RL aqui, ó, resistance load, é a minha carga. Nesse caso aqui do exercício, o exercício ele está pedindo atenção no resistor R6. Então, basicamente, ó, o que eu quero encontrar é a tensão VR6. Então, basta pegar a tensão Vx, que é a entrada desse estágio, multiplicar pelo ganho. Quem que é o ganho? R4 dividido por R5 mais 1 é o ganho. Vezes Vx, que nesse caso vale 2. Enfim, então agora para finalizar, eu vou pegar Vx, o Vout, né? Então vai ser o Vx vezes o ganho. Mas quem que é o ganho aqui? O ganho do terceiro estágio, ou do segundo estágio com amplificador operacional. Eu vou chamar de AV3. O que é o AV3? É basicamente o resistor de realimentação, no caso aqui, 10K, né? Então vai ser 10K dividido por 10. Eu coloquei os valores aqui bem fáceis desse exercício, para justamente não precisar ficar usando calculadora, né? Fazer quase que direto. Então, 10 dividido por 10 é 1, mais 1, 2. Então, o Vout vai ser 2 vezes 2. O Vx vale 2. Então, a resposta final, nesse caso aqui, ó, 4 volts. Então, atenção, na saída desse circuito vale 4. Lembrando que aqui, né, nós temos 2 estágios com amplificador operacional. Para facilitar, nós chamamos de 3 estágios. Um primeiro estágio com um buffer, ganho igual a 1. Se eu tenho 3 volts de entrada, eu vou ter 3 volts na entrada do primeiro estágio, porque o indutor ele é um curto para, né, regime permanente em circuitos de tensão e corrente contínua. Então, eu tenho 3 aqui, vou ter 3 aqui, vou ter 3 aqui. 3 volts na entrada de um buffer, na saída do buffer, como o ganho vale 1, eu tenho 3. Esse 3, ele vai atacar um segundo estágio, que basicamente eu chamei de segundo estágio, né, que seria esse estágio aqui, ó, segundo estágio, composto por um divisor de tensão, onde eu tenho duas resistências paralelas com uma resistência em série.
Daí, eu tenho que encontrar Vx. Eu encontrei Vx, que vale 2. E aí, esse Vx ele vai ser imputado, né, ser aplicado no último estágio. Quem que é o último estágio? O amplificador não inversor. Então, a gente pegou um problema que era maior, quebrou ele, fragmentou ele e foi fazendo por etapas. Aqui ficou meio carregado de informação, né? Mas eu fiz assim, de uma forma mais detalhada. E fica a cargo, né, de você que está aí fazendo exercícios, tentando aí organizar suas ideias e seguir uma linha de raciocínio para que você organize aí a forma e a sequência mais adequada para você resolver. Eu acho que dessa forma, né, partindo, quebrando em pedaços, você minimiza a possibilidade de errar.